Sucesso é tudo que os filmes e as empresas de animações querem em os seus projetos. E sabem o que acontece quando um filme faz um sucesso? Fazem uma continuação desse filme que fez sucesso. Sabem o que acontece quando a continuação faz sucesso? Fazem outra continuação. E nesse processo de fazer continuação de um filme que fez sucesso, bom, o que acontece? Sempre acontece uma maldição, onde na maioria das vezes o terceiro ou o quarto filme da franquia são os piores, os filmes lixos que ninguém liga, que nunca serão melhores que o primeiro filme e o segundo filme. E geralmente são filmes que ninguém, absolutamente ninguém liga e que ninguém gosta e que sinceramente ninguém quer lembrar. Mas é óbvio, gente, que existem exceções. E, obviamente, não serão todos os terceiros e os quartos filmes que serão piores que o primeiro e o segundo. Tem vários exemplos de que o segundo filme ou o primeiro filme é pior do que o terceiro ou quarto. Um exemplo bom é Megamente 2, que é um ótimo exemplo de filme lixo, mas não é uma trilogia, mas sim uma exceção. E na maioria das vezes, os filmes ruins são aqueles que têm uma trilogia, que tem mais de 3 filmes. Mas saindo das exceções, eu posso dar vários exemplos de filmes horríveis de uma franquia. Exemplos como Kung Fu Panda 4, A Era do Gelo 4, Shrek para sempre, ou melhor, Shrek 4. Mas bom, perceberam que esses filmes que eu dei como exemplo são o terceiro ou o quarto filme? Na verdade, só foram o quarto filme. Mas perceberam que estava entre o terceiro e o quarto filme? Então eles vão parar de enrolação logo e já deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo meu sobre livros, filmes, séries, jogos e tudo mais. Então bora entender a maldição da franquia. Mas antes, vamos entender o que é uma trilogia ou uma franquia. Gente, uma trilogia é nada mais nada menos do que mais de 3 filmes que se conectam e contam uma mesma história dividida em partes. Isso ajuda os diretores a desenvolver a trama com mais calma, mais tranquilidade, sem ter que se preocupar com o ritmo de um filme só, explorando melhor os personagens, os acontecimentos, sem precisar correr tudo em um único longa, como falei. E uma franquia só quando tem mais 3 filmes, não é trilogia. Tri é 3, né? De uma franquia quando tem um caçado de filme, igual a Era do Gelo. Era do Gelo é uma franquia. Ai, mas Guilherme, se uma trilogia é 3 filmes, por que você usou como exemplo o filme Kung Fu Panda 4? Acontece, gente, que na real o termo não é trilogia, filme que tem 4 filmes. Na verdade, esse é o termo errado. O termo correto seria uma quadrilogia. Vamos pegar a lógica, esse trilogia, 3 filmes, quadrilogia tem 4 filmes, né? É lógica. Mas vamos falar uma coisa. Você conhece alguém que já falou quadrilogia? Com certeza não, né? Por isso que eu falei a trilogia, porque a trilogia, gente, é um termo mais usado, né? É mais famoso. E se bem que eu podia ter usado o termo franquia, né? Que cabe tanto pra trilogia e quadrilogia. Podia ter usado franquia, né? Eu usei antes, mas podia ter usado mais. Né, gente? Foi meio burro. Eu fui burro, gente. Podia ter falado franquia. Me desculpem. Fui burro. Desculpe. Mas uma trilogia barra franquia, né? É basicamente isso, uma sequência de 3 filmes ou mais dentro do universo do primeiro e é uma sequência direta do filme anterior, separando, né, os atos com mais facilidade, podendo, né, conseguir meio que desenvolver os acontecimentos e os personagens de forma mais organizada, separada, fragmentada e de uma forma mais organizada, uma forma melhor. É basicamente isso, uma trilogia barra franquia, beleza? É basicamente isso, não tem muito que forçar a cabeça pra isso não. É basicamente isso. Aí você, Enzozinho Catarrento, que tá me assistindo, deve estar pensando da seguinte maneira. Ai,
Mas Guilherme, não é só o terceiro, o quarto filme não, que é ruim não. Tem mais filme que é ruim, e são os primeiros, tem filme que é ruim que é o primeiro, tem filme que é ruim que é o segundo. Na minha cabeça, todos vocês pensam dessa mesma maneira, vocês pensam com essa vozinha aí, na minha cabeça é isso. Mas sim, gente, não é só o terceiro ou o quarto filme que é lixoso. Não desmereçam o terceiro e quarto filme. Tem terceiro e quarto filme que são melhores que o primeiro e o segundo filme, beleza? Não desmereçam totalmente eles. Também existem, óbvio que também existem primeiros e segundos filmes ruins, né? Piores que o terceiro e o quarto filme. Isso aí vai existir em todo lugar. Assim como o terceiro e quarto filme é pior do que o primeiro e o segundo, também vai existir em todo lugar. Mas isso, gente, como eu havia dito antes, é uma exceção. Exceção entre aspas, porque não é uma exceção, mas acontece menos vezes do que acontece com os terceiros e os quartos filmes. É que são raros, né? Por isso que eu falei que é uma exceção, porque são mais difíceis de acontecer, entenderam? Gente, tem vários filmes que eu posso citar, que os primeiros são piores do que os últimos. Como Espetacular Homem-Aranha 1 e 2, só tiveram isso, são horríveis. Sonic 1, que não é horrível, mas comparado com os três é o pior deles. Que vamos concordar, Sonic 3 e 2 é bem melhor que o Sonic 1. Vamos concordar comigo, né? Também temos o Homem Longe de Casa, que é o segundo filme. E meu Deus, que filmezinho ruim, cara. Vou te falar uma coisa, filmezinho horrível mesmo, cara. Ruimzinho, filmezinho ruim, cara. Me dá desgosto de ver. Mas entre os, né, tem muitos exemplos que eu posso usar. Mas isso, galera, são casos raros, são exceções, pode assim. Uma exceção, realmente uma exceção entre aspas, beleza? Mas na maioria das vezes, sim, o terceiro e o quarto filme são piores, mas não desmereçam eles por causa disso, tá? Tenham compaixão deles, tadinhos. Então, não, gente, não é obrigatoriamente que o terceiro e o quarto filme vão ser piores do que o primeiro e o segundo, tá, gente? Não venham aqui me xingar nos comentários, não, tá? Não façam isso, eu fico magoado, tá? Mas isso realmente acontece na maioria das vezes, né? Kung Fu Panda 4, Kung Fu Panda 3, são os piores, né, gente? Se comparar com Kung Fu Panda 1, 2 com os outros, cara. Pô, tem como, cara. Kung Fu Panda 1 e 2 são melhores. Você quer comparar o Homem-Aranha 1 e 2 do Sam Raimi com o Homem-Aranha 3? Pô, o Homem-Aranha 1 e 2 são melhores. Mas isso, galera, são agora, né, são na maioria. Agora, exceções, ó, exceções acontecem. Como o Homem-Aranha Longe de Casa, que é o do Tom Holland, né, o pior deles. Temos o Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, que é um dos melhores dele, na minha opinião. Se não, o melhor do Tom Holland. Muito bom, e é o terceiro filme, ou seja, não é sempre que o terceiro filme é ruim. Se bem que tem umas coisinhas nesse filme que... Sonic 1 também, que é pior do que os outros dois. Então não, gente. Não é só porque eu falei que o terceiro e o quarto filme vão ser piores que os primeiros, que eles realmente vão ser piores que os primeiros, tá, gente? Não leve isso por literal. Isso acontece muito. Mas óbvio que os primeiros e segundo filme também vão ser piores em alguns casos, dependendo do diretor, né? Da vontade de fazer também, ou seja, depende muito. Mas na maioria das vezes, sim, acontece mais pro terceiro e pro quarto filme, tá? Não me levem a mal, não me xingam nos comentários, beleza? Mas esse negócio do primeiro segundo filme ser pior é realmente meio que uma exceção, sabe? Acontece menos do que acontecia com o terceiro e o quarto filme, entendem? Mas eu tô aqui enrolando, e até agora não falei o motivo dessa maldição, né? Então, gente, qual será que é o motivo dessa maldição? Gente, a resposta é uma única, não tem outra resposta. A resposta para alguns filmes, né, sequências, serem piores que os primeiros é simplesmente a ganância. Seguinte, a ganância. O que é ganância? A ganância é a vontade de possuir algo absurdamente, né? Mais especificamente a vontade de dinheiro. Simplesmente isso. A vontade de ganhar dinheiro e a vontade de lucrar, infelizmente, está na maioria das vezes sempre acima dos fãs, do amor dos fãs, da vontade dos fãs, dos desejos dos fãs. Mas é óbvio que às vezes isso muda um pouco, né? Porque no filme do Quarteto Fantástico teve uma cena da aparição do Galactus e foi do exato jeito que os fãs desejaram. Mas na maioria das vezes, sim. O terceiro e o quarto filme são ruins por causa da vontade do dinheiro e porque não escutam os fãs. Porque tem vezes que os fãs têm ideias melhores. Então por isso, por conta da ganância, alguns filmes são muito ruins.
Porque simplesmente não pensam nos fãs. Porque, poxa, tem que pensar nos fãs porque os fãs têm mais ideias, melhores às vezes, do que o próprio diretor. Ou seja, não pensam nos fãs ou na vontade dos pedidos dos fãs, né? Mas sim no dinheiro e no lucro, gente. Por isso que alguns filmes são realmente ruins. Porque, gente, falta um pouco ouvir os fãs, não vamos falar a verdade. Porque pra um filme ser bom de verdade, tem que ouvir os fãs, cara. O fã também tem uma visão crítica, assim como eu. Ou seja, eles podem ajudar a melhorar as sequências. Então, escuta a gente, por favor. Então, viram como a resposta é simples, galera? Não é difícil. Não precisa ser um ser inteligente não para saber. A resposta foi bem simples. Bem mais simples do que provavelmente vocês imaginavam. Mas então, vocês já sabiam a resposta dessa maldição das trilogias ou franquias? Ou precisam assistir o vídeo inteiro para saber? Se precisou, se não precisou, tô nem aí. Responde aqui embaixo nos comentários. E óbvio, não esqueça também de deixar o teu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder vídeos meus sobre livros, filmes, séries, jogos e tudo mais. Então, como sempre, obrigado por assistir. Eu sou o Jovem Crítico. Valeu!